Quem aqui gosta de cerveja? O povo da igreja vem todo. Quando a gente fala de, além de fertilização do solo, reciclagem de substâncias, ciclo de bioquímicos e a fermentação da cerveja. A fermentação da cerveja também é causada pela elevação das leveduras, certo? Ainda tem as nossas situações, os principais problemas vão ocorrer em todos os micro-organismos patogênicos. Ou seja, nem todo micro-organismo é um problema, apenas aqueles que causam doença diretamente no ser humano. Certo? Boa noite. Tudo bom? E aí, em questões históricas, a primeira pessoa que trabalhou com uma escala de micro-organismo, porque foi a primeira que foi introduzido uma questão de microscópio, foi Antoine von Leeuwenhoek. Francês, é pouquinho. Ele é alemão. Certo? Essa pessoa aqui foi a primeira pessoa que constatou uma forma adequada de identificar micro-organismos. Não necessariamente ele conseguia ver na escala de hoje. Todo mundo aqui já viu o microscópio? Vê que tem o olho, as ogivas, a forma de circular. Aquelas ogivas, elas conseguem identificar micro-organismos numa escala minúscula. E dificilmente o microscópio dessa época conseguiria constatar. Certo? Então ele foi praticamente o responsável, considerado um dos pais da microbiologia. E isso saiu na foto. E as cartas que ele executou durante as suas descobertas, porque foi uma descoberta póstuma. Depois que ele enviou uma série de cartas pedindo e revelando como foi que ele construiu esse artefato, é que foi constatado que as patologias elas poderiam ser identificadas de outro modo. E não é somente na situação em que a gente estava aqui, tudo que acontecia era causado ou por problemas religiosos ou por descargas malignas. Que é isso? Ah, adoeceu, isso aí é castigo de Deus. Ah, não sei o que, isso aí é um demônio que está do lado dele. Certo? Então essas patologias que anteriormente eram consideradas como fenômenos naturais, começaram a ser constatados como possibilidades patológicas por outros seres. Característica do nome biologia, pequeno, microbiologia, bios, vida, micro, pequeno. Então vai se tratar de tudo na escala micro. Esse daqui foi o primeiro microscópio que foi inventado. Semelhança? Nenhuma. Até hoje, eu juro para vocês, eu não entendo como é que esse microscópio funcionava. Certo? Então, isso aqui foi o primeiro sentido que se teve de um microscópio. Qual era o sentido? Não sei se vocês conseguem ver. Está vendo esse orifício? Esse orifício aqui é onde eu colocava um possível micro-organismo, ou no caso uma coisa grande que eu queria ver, muito pequena. Aí o que eu fazia? Eu colocava a luz da lamparina para passar entre eles. Tanto é que o estudo da microbiologia, no princípio, ela queimava muito a retina. Que a pessoa tinha que olhar para a luz com uma lamparina constantemente com o orifício reduzido. Certo? E aí, tivemos o desenvolvimento dessa área. Como todas as ciências, a microbiologia também passou por estágios. O que seriam esses estágios? Uma forma de progressão do estudo. Inicialmente, como eu falei, a maioria das patologias elas eram associadas a eventos divinos ou diabólicos. Então, tudo que acontecia ou era castigo ou era bênção. Por isso que os procedimentos eram muito extremos. Quando a pessoa estava muito doente, tinha um procedimento chamado sangria. Já ouviram falar? O que fazia? O paciente está doente, ele está com sangue ruim. O que nós vamos fazer? Vamos tirar o sangue do corpo dele. Pior, cortava os pulsos, botava de cabeça para baixo. Esperava escorrer. Até sair todo o mal do corpo dele. Pergunta a vocês acham que estava muita sobrevida numa situação dessa? A maioria dos pacientes morriam. Digo a maioria porque realmente teve gente que sobreviveu.
Então as pessoas que morriam diziam aqui, não, porque não tinha que viver bem. O sangue estava muito ruim, aí não tinha que fazer bem nada. Certo? Então esses procedimentos, eles são de antes do período em que você conseguiria identificar os possíveis problemas. Então, primeiro período, a gente teve que começar a separar misticismo e religião da ciência. Porque enquanto eu identificasse tudo como sendo um evento divino ou um evento místico, eu não conseguiria evoluir. Porque eu me conformava. Tudo que aconteceu não foi porque Deus quis. Não foi porque o diabo se apossou da vida dele. Então, nessa circunstância aqui, tivemos que atravessar essa primeira barreira para entrar depois. Na microbiologia eu tenho 4 períodos que podem ser definidos como aqueles que passaram pela sua evolução. O primeiro, meramente especulativo, que se entende da antiguidade até a invenção do primeiro microscópio. Lembrando que, como todas as ideias que antecederam a tecnologia, tudo que acontecia era especulativo. O que é isso? Eu acho que pode ser isso. Então, tem uma doença, eu acho que essa doença pode ser transmitida pelo ar. Eu tinha como confirmar? Não. Então, se eu não tinha como confirmar, era só uma ideia. Certo? Era quase como um evento filosófico. As pessoas tinham ideias e não tinham como confirmar. Isso ficava para a posteridade ter que confirmar esses tipos de patologias. Até a invenção do primeiro microscópio. O segundo vem compreendido do primeiro microscopista, que foi em meados de quê? 1675. Aqui foi a primeira noção que a gente teve do microscópio. Não que a gente conseguisse ver doenças ainda aqui, mas a gente já conseguia entender que tinha uma escala muito menor que poderia ser trabalhada. Certo? O terceiro período vem com a identificação dos micro-organismos que agora vão ser cultivados. Então eu não tinha nenhum, tudo era religioso. Depois eu conseguia especular que tinha alguma coisa. Posteriormente eu já começo uma cultivação de micro-organismos. Uma coisa que eu não sabia nem que existia, agora eu já começo a criar praticamente dentro de casa. Certo? E em meados do final do século XIX, vem a 4ª etapa, que vai do início do século XIX até os presentes dias, que é exatamente esse momento que a gente vive. Porque a partir daqui, se eu cultivo um micro-organismo, fica ou não fica melhor para eu identificar como é que ele funciona, do que eu esperar que alguma situação me apresente a ele na natureza. Então, a partir daqui, até os dias de hoje, a biologia, a ciência e a saúde se desenvolveram circunstancialmente. Até porque, a partir desse período aqui, eu começo a ter trabalho em limpeza e caracterizar a limpeza como um processo fundamental para dentro do hospital. O hospital é para ser limpo ou não é para ser limpo? É para ser limpo, mais limpo que a sua casa? Sim, mais limpo que a minha casa. Mesmo porque quem está no hospital está bem? Não. Está fragilizado. E a gente vai entrar no conceito aqui, rebaixamento imunológico. Todo mundo sabe como é que está o sistema imunológico hoje? Não. O que isso implica dizer? Que eu posso ou não me infectar por uma coisa que não me infectaria ou não. Por isso que tem aquelas pessoas que dizem, eu nunca gripei. Já viram essa? Já. Passa o ano todinho, nunca gripei uma vez. Quer dizer, o sistema imunológico dele está lá em cima. Lembrando que o sistema imunológico, quando ele entra em contato com o micro-organismo, ele se prepara para uma segunda infecção. Ou seja, você nunca pegou o mesmo vírus da gripe 2 vezes. Se você pegar o vírus da gripe, um vírus da gripe uma vez, você se curar dele é aquela situação. Você ficou bom e todo mundo da sua casa está doente, mas você não se infecta de novo, porque é o mesmo vírus que você já tinha. Ou seja, o teu corpo se preparou para que não haja uma futura infecção ou você não desenvolva os sintomas. Pergunto a vocês, gripe mata? Mata? Gripe mata? Se uma pessoa ela não está imunologicamente rebaixada, gripe mata? Dificilmente uma pessoa morre de gripe. Qual é a circunstância que uma pessoa pode morrer de gripe?
quando ela está imunologicamente rebaixada. Exemplo, uma pessoa com HIV. Pessoa com HIV, qual é o principal problema do HIV? Qual é o sintoma do HIV? Quando eu ouvi falar de HIV, isso aí você quer demais. Principal sintoma do HIV, rebaixamento imunológico. Ninguém infectado por HIV morre por HIV. Ninguém. Por que ele morre? Bactérias e vírus oportunistas. Ora, se tem um lugar que está fácil para me procriar e me reproduzir, é lá que eu vou ficar. E esse tipo de lugar perfeito seria uma pessoa infectada pelo HIV. E aí o que acontece? Vai, se infecta. A maioria das pessoas morre de pneumonia e tuberculose. Muito comumente mais que tuberculose. Então, o HIV em si ele não chega a matar a pessoa, só que ele rebaixa o corpo dela até ela ficar suscetível a qualquer outra doença que quiser entrar. Então, a pessoa que está com um sistema muito frágil, ela pode se morrer com a gripe. Não só no HIV, tem questão de lúpus e também pacientes que perderam o sistema de proteção em alguma patologia específica. Certo? Então vamos lá. Primeiro período, da antiguidade até a descoberta do microscópio. Tudo era religião. Tudo que acontecia era místico ou divino. Se a pessoa estava doente e se curava, foi Deus. Se a pessoa estava doente e morreu, estava pegando porra do demônio. Certo? Tudo que antecede a descoberta do microscópio vai ser considerado como isso, porque até a entrada do microscópio ser introduzido, ele não vai ser considerado como nenhum outro sentido a não ser religioso ou místico. E aí esse período, desde 96 a 55, antes de Cristo, certo? É um período bem extenso, considerando que apenas a meados de 1500 a 1600 nós tivemos as primeiras ideias de microscópio, certo? E tudo era referido como sementes da doença. Então, mesmo que eu não soubesse que existia alguma coisa, eu entendia que alguma coisa pequena, semente é grande ou pequena? Geralmente é pequena. Semente é uma coisa pequena que introduz a doença no seu corpo. Lembrando que as patologias daquela época eram muito comuns. Por exemplo, nesse período foi o período que se morreu constantemente da doença do lado. Matou cerca de 30% da população mundial. Já ouviram falar da doença do lado? E apendicite. Hoje em dia alguém morre de apendicite? Cirurgia de apendicite não dura nem uma hora para retirada do apêndice. Nesse período foram as pessoas mais morreram de apendicite. Então, centenas de anos depois, renascimento europeu, período de ideias, período de revoluções científicas e filosóficas, tivemos a primeira especulação, além da questão do micro-organismo, como também as questões relacionadas ao microscópio. Eu tirei do cunho religioso, tirei que tudo seria sobrenatural. Se tudo não é sobrenatural, então eu tenho que entender o que é que está causando essa doença. Certo? Foi essa a ideia que se teve para se iniciar a diferenciação de religião e ciência na questão de doenças e males que acometem as pessoas. Esse foi o nosso primeiro período. Segundo período, olha só, de 95 a 50, ou 65 a 55 a.C., a gente vem para 1675.